Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos de toda a terra, está na sua glória. Graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu louvo a Deus por mais uma vez, por mais um dia de hoje estar aqui com vocês da parte de Deus para pregar a palavra dele. Espero que todos vocês estejam a passar um bom final de semana. Eu gostaria, antes de tudo, de pregar a palavra do Senhor para vocês, deixar uma advertência dizendo que a mensagem que eu irei de pregar hoje, ela não é minha. A mensagem, ela é uma iluminação divina da parte do Espírito Santo. Da minha parte, simplesmente, quando eu recebo a iluminação do Espírito Santo, eu com a minha capacidade vou pesquisar, vou buscar informações. Por isso eu digo isso porque eu não quero que quando eu estiver a falar, ou quando Deus estiver a me usar para falar, você encare o que você irá de ouvir aqui no campo pessoal como um ataque. Não, eu não estou a pregar a palavra só para você. A palavra é tanto para você como para mim. É uma iluminação divina. E a mensagem que hoje nós iremos de ouvir da parte de Deus é uma mensagem tão forte e tão poderosa. Mas antes de pregar essa palavra que o Espírito Santo revelou ao meu espírito durante a semana, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal no YouTube, que é Inocêncio Walter Buanzi. Entra no meu perfil no Facebook, logo no meu perfil eu deixei lá o link do meu canal, que é para você se inscrever, dar um like. Por que isso, missionário? Porque você fazendo isso, você estará ajudando assim a palavra de Deus a alcançar a muitas pessoas que nesse momento se encontram aflitas, desesperadas, sem rumo, sem direção, enganadas, porque as pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender a palavra de Deus, elas não conseguem ler a palavra do Senhor. É por isso que é de suma importância que há uma necessidade muito grande de se levantar muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus para pregar a palavra de Deus todos os dias. Você não tem ideia, meu amigo, minha amiga, do número de gente que vai morrendo no planeta Terra. Olha, existe mais de 7 bilhões, de 7 a 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. O número de pessoas que vai morrendo diariamente sem conhecer a palavra de Deus é um cálculo de 60%. Você imagina só a carência, a urgência de se levantar homens e mulheres de Deus com coragem de levar essa palavra de Deus no mundo inteiro para pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a palavra de Deus é uma mensagem séria, é uma mensagem de consciência, é uma mensagem que é para nós examinar a nossa vida, se de fato o cristianismo que estamos a viver aqui nessa terra é um cristianismo que tem glorificado a Deus ou não. Quanto mais os dias passam, há uma necessidade urgente de ver uma vida de santificação, uma vida de consagração. As pessoas vivem nesse mundo aqui, as pessoas não têm ideia do perigo, o quanto é não se santificar. Quanto mais nós nos santificamos, temos mais possibilidade de nós ser salvos. A salvação, sim, ela é de graça, sim, mas o que vai confirmar a nossa salvação diariamente é o processo de santificação. E esse processo de santificação, ele passa pelo batismo nas águas, pelo batismo no Espírito Santo, de ter uma vida de comunhão com Deus diária através da oração, da meditação das Sagradas Escrituras, de ouvir mensagens através da palavra de Deus, pregações de homens de Deus, fazendo isso, tudo isso é um processo para nós meter o nosso altar em ordem. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra que nós iremos ouvir. Por isso, eu gostaria de convidar você que está do outro lado a fechar os olhos. Fecha os olhos ou fazer oração. Por que oração? A oração é o diálogo entre o homem e Deus, é o diálogo entre o ser humano e Deus. Eu me nego jamais pregar a palavra do Senhor sem antes fazer a oração, porque a letra mata, o Espírito vivifica, a vida vem do Espírito. Então, é de suma importância que eu ore antes de falar, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro espiritual. Então, quando eu oro, quando eu peço direção a Deus e quando eu vou ler a palavra de Deus, os olhos espirituais abrem. E há muita possibilidade do Espírito Santo falar por intermédio de mim, que irá de acontecer nesse momento. Por isso, feche os seus olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus,
É sempre um prazer estar na tua presença. Santo Deus, o Senhor é o Deus que é fogo consumidor. O Senhor é o Deus que dos céus, o Senhor observa a todos os moradores da terra. A tua palavra diz que o Senhor não dorme, glória a Deus. O Senhor não dorme, os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Eu venho a Ti neste preciso momento, Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, para poder pregar a Tua palavra. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia, para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que forma, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. O Senhor é o Deus cuja a sua bondade e a sua misericórdia dura mais de 1000 gerações. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções do coração do Filho do Homem. O Senhor é o Deus que se ira todos os dias. O Senhor é o Deus que olha para o planeta Terra e o Senhor sente vontade de vomitar, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor não tem comunhão, não tem pacto com o pecado. Por isso, Deus, dá-me graça, dá-me inspiração, dá-me iluminação, Espírito Santo, para eu poder pregar a Tua palavra. É bem verdade que a mensagem que o Senhor irá de falar por intermédio de mim, que o Senhor me revelou, que me iluminou nessa semana para pregar, é uma mensagem que não se prega ou que muitos não têm coragem de tocar nesse assunto, porque é um assunto que causa tabu, é um assunto, inclusive, que envolve muito a parte íntima do ser humano, seja homem como mulher. Mas como o Senhor quer que eu fale a Tua palavra e o Senhor quer que eu fale isso para esta semana, seja feita a Tua vontade. Senhor Jesus, fale por intermédio de mim, dá-me iluminação, Deus, dá-me graça, Senhor, para eu falar aquilo que Tu queres, a fim que o Teu nome seja exaltado e glorificado aqui na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Se você tem a palavra do Senhor, ou se você não tem a palavra do Senhor, ou bastante a mesma tecla, tem a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o manual do fabricante. Você não irá de saber o que Deus quer para a tua vida se você não tem hábito de ler a palavra do Senhor. É bem verdade que não é fácil ler a palavra de Deus, por isso é de suma importância, como você acabaste de ver, que nós tenhamos uma vida de oração. Quanto mais nós oramos, iremos de sentir a necessidade, a sede, a fome de ouvir e de ler a palavra do Senhor. Se você tem, abra a Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a minha avó lendo o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, capítulo de número 19. O título é A Destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Versículo 5. Chamaram a Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A segunda e a terceira palavra que eu gostaria de ler com vocês se encontra logo no terceiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Levítico. O Antigo Testamento começa o livro de Gênesis, depois vem o segundo livro, que é o Êxodo, e o terceiro livro, que é o livro de Levítico. Capítulo de número 18, Levítico capítulo 18, versículos 22 e 24, versículo 22, diz o texto sagrado: Não se deitem com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Versículo 24: Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A quarta palavra se encontra no livro de Juízes. Juízes é na Antiga Aliança, capítulo de número 18. Capítulo de número 19, versículo de número 22, diz o texto sagrado: Quando estavam entretidos alguns vadios da cidade, cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. A última palavra que eu gostaria de ler para vocês se encontra no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada antes de Apocalipse. Judas
Judas, versículo, só tem um capítulo, o livro. Judas, capítulo 1, ou melhor, versículo 7, diz o texto sagrado: de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Glória a Deus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu transmitir sobre vocês é sobre a destruição dessas duas cidades que nós acabamos de ler, de Sodoma e Gomorra. Para começar, o que significa a palavra Sodoma? A palavra Sodoma, o substantivo feminino, significa relação sexual anal entre um homem e outro homem, ou relação sexual anal entre um homem e uma mulher. A segunda pergunta é: o que significa a palavra Gomorra? A palavra Gomorra significa associação secreta entre malfeitores, ou seja, equivalente napolitano da máfia. Então, juntando essas duas palavras, vem a terceira pergunta: missionário inocência. Então, o que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra são duas cidades circunvizinhas do patriarca, ou seja, do tempo do patriarca Abraão. Essas cidades, elas estão localizadas no bairro de Senim, junto ao Mar Morto, ou seja, localizadas na cidade de Senim, junto ao Mar Morto, no Oriente Médio. E vem a quarta pergunta, é aqui que vai começar a pregação, que o Espírito Santo irá de começar a falar, é: quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra, missionário inocência? Olha, nós lemos no versículo 4 algo interessante. Diz o texto sagrado que ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens da cidade, desde os mais velhos, desde os mais jovens até aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. O primeiro pecado que eu gostaria de falar sobre vocês, que era o pecado, esse pecado aqui é símbolo dessas duas cidades, uma das razões por que Deus destruiu. O primeiro pecado que os sodomitas e as cidades de Gomorra eles praticaram é o estupro coletivo. O que é isso, missionário inocente? Se nós prestarmos bem atenção, eles faziam isso toda hora. Quando chegava um estrangeiro ou quando via alguém visitar essa cidade, o que é que eles faziam? Eles chamavam todo mundo, desde os mais jovens aos mais velhos, eles agarravam o estrangeiro, então eles cometiam o estupro coletivo. E a palavra o estupro coletivo que eles cometiam, vem o segundo pecado, eles cometiam a crueldade. Um dos significados da palavra crueldade no dicionário é barbaridade, ou seja, algo desumano, algo que não é normal. Então era algo que os sodomitas e as cidades de Gomorra, eles realizavam cotidianamente ou quase toda hora. Eles faziam isso, eles praticavam barbaridade, realizavam sempre estupro coletivo. E o segundo pecado que os sodomitas eles cometiam era a falta de hospitalidade. Olha, algo interessante, eles odiavam os estrangeiros. Todos os estrangeiros que passavam na cidade de Gomorra e de Sodoma, eles não gostavam de acolher. Uma vez que Sodoma e Gomorra eles se tornaram conhecidos por causa das práticas imorais que eles praticavam. Alguns até iam lá por curiosidade de visitar a cidade, mas quando passavam por aí e queriam se hospedar aí, eles não eram bem-vindos. Diretamente toda a vizinhança sabia que chegou um estrangeiro, então eles praticavam barbaridade, faziam isso. Consequentemente, a prova disso é que nós vimos que quando os anjos de Deus, que são seres de uma outra natureza, eles queriam ter relações com os anjos. E outro pecado que os sodomitas eles cometiam, que não está mencionado, que eu pesquisei, que eu via, para além deles cometerem estupro coletivo, para além deles cometerem a falta de hospitalidade, porque eles odiavam, não gostavam de receber os estrangeiros, tem outros pecados que eles cometiam que era, por exemplo, eles eram glutão. Eles comiam demais ou comiam além do normal. Eram glutão, eram adúlteros, eram pessoas que praticavam a prática da homossexualidade,
eram pessoas que eram mentirosos, ou seja, tudo aquilo que não presta fazia parte do caráter dos sodomitas e das suas de Gomorra. Você vê que o pecado deles era tão grave que até o próprio Deus teve que fazer alguma coisa. Agora, a quinta pergunta sobre Sodoma e Gomorra é: por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, missionário? Ou seja, a palavra de Deus ela diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos o que ele deseja fazer. Por isso que quando Deus ele observou, ele viu a crueldade que os sodomitas eles realizavam, eles praticaram. Então o que ele fez? Ele falou: não posso fazer nada sem revelar ao meu servo. E naquele momento, alguém que era amigo de Deus, já que naquela época, há 6.000 anos atrás, era o patriarca Abraão. E Sodoma e Gomorra, porque Abraão ele estava na Mesopotâmia antiga, Deus falou para ser da Mesopotâmia antiga, mas ele estava no deserto. Então Ló ele tinha escolhido as campinas do Jordão, onde está Sodoma e Gomorra. Então Deus ele havia revelado para Abraão o que ele ia fazer com aquela cidade. Falou para Abraão: vou destruir essa cidade. E você vê que no versículo 24 de Gênesis capítulo 19, diz que o Senhor ele fez chover fogo, ele fez chover enxofre e fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. O que levou à destruição de Sodoma e Gomorra é que Deus já não estava a suportar mais o pecado deles. E um dos pecados dele que Deus não estava a suportar mais, que era símbolo de sodomitas, era o pecado sexual. Eles abusavam do sexo. Faziam aquilo que não era correto. E esse pecado deles sexuais se passou até as cidades circunvizinhas. Uma das cidades circunvizinhas que eu fui pesquisar, que imitava bem os pecados de Sodoma e Gomorra, eram os cananitas. A história judaica, nos registros judaicos antigos, diz que quando se passava ao lado da cidade dos cananitas, se via nas paredes marcas de órgãos sexuais, tanto masculino como feminino. Eles faziam isso para quê? Que é para as pessoas que passassem por lá se sentissem excitados e pecassem contra o seu próprio corpo. Então você vê que o pecado principal que era a referência de Sodoma e Gomorra, era o pecado sexual. E eles faziam aquilo que é contrário à natureza. Eles praticavam relações sexuais anais toda hora, em todo tempo. Agora, a sexta pergunta é: quem são os sodomitas hoje, missionário inocente? Olha, isso é algo grave que eu irei de falar hoje. É algo muito grave que o Espírito Santo iluminou a minha mente. Os sodomitas hoje são as suas imorais, são as suas que em todo o tempo só vivem falando de sexo, ou só vivem pensando em sexo. Toda a conversa é sexo. Ou seja, são aquelas pessoas que são aqueles homens, aquelas mulheres que eles são viciados nisso, só pensam nisso. Olha, quem fez o sexo foi Deus. Deus ele fez o sexo. E Deus ele estabeleceu um padrão para a sexualidade. Deus ele estabeleceu o casamento para poder livrar tanto o homem como a mulher de praticar imoralidade sexual. Mas muitos, como não têm conhecimento, abusam do sexo ou abusam da prática sexual. Você vê tanto os homens como as mulheres hoje se vestem de maneira aberrante, de maneira que transpira a sensualidade. As redes sociais é um meio tanto para edificação como para destruição. E você vê hoje a maior parte, seja homem como mulheres, quando usam as redes sociais, é exatamente para fazer aberração da sexualidade, para abusar ou para meter de maneira vulgar aquilo que Deus fez, que é santo, que é o corpo do ser humano. Agora, o que representa Sodoma e Gomorra nos dias de hoje, missionário? O que representa essas duas cidades, uma vez que elas, Deus destruiu com fogo e enxofre? O que representa Sodoma e Gomorra hoje? Sodoma e Gomorra representa o mundo que nós vivemos atualmente. O mundo que nós vivemos atualmente. As pequenas e as grandes cidades de todos os países, de todos os continentes, representa exatamente Sodoma e Gomorra. Talvez o que acontece hoje no mundo inteiro, no que diz respeito à barbaridade, à crueldade, talvez é pior do que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque eles faziam aquilo toda hora. Então, hoje como nós vivemos num mundo completamente que cheira a sexo, que transpira a sensualidade,
As pessoas fazem isso de maneira normal, sem ter o peso da consciência que isso pode acontecer. A palavra de Deus, ela declara no livro, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 29, que Deus, ele é fogo consumidor. E Judas, não o traidor Iscariote, mas Judas, outro discípulo de Jesus, ele recebeu a revelação do Espírito para falar sobre Sodoma e Gomorra, no versículo 7. Ele declara algo interessante, olha. Assim como as cidades circunvizinhas que eu falei para vocês, Cananéia e outras cidades que imitavam as práticas de Sodoma e Gomorra, né? Havendo-se entregado à fornicação, aqueles indo aos desejos da sua carne, eles vão servir como exemplo, como pena do lago de fogo, do fogo enxofre. Eu gostaria de falar algo rápido sobre o inferno, que as pessoas não têm a noção. Uma vez estamos a falar de Sodoma e Gomorra, porque essas pessoas que a cidade de Sodoma e Gomorra, elas já não existem, elas estão destruídas, já não existem mais. Até debaixo do mar, aquela cidade nunca mais foi erguida porque Deus destruiu com fogo e enxofre. Mas eu queria falar do fogo e enxofre por quê? Porque é exatamente o fogo e enxofre, é aquilo que normalmente que Deus irá de usar, que Deus está usando no inferno e que Deus vai usar no lago de fogo, que é para o ser humano ele ter o sofrimento inimaginável que ele jamais imaginou. Deus, ele não tem prazer do pecado. Olha, Deus ele odeia o pecado. Nós também devemos odiar o pecado. Nós devemos odiar o pecado porque, para começar, a nossa natureza humana ela é pecaminosa. O pecado, se você não sabia, preste atenção, ela está enraizada nos nossos membros. Se você não sabia algo que o Espírito Santo falou, olha, o pecado está enraizado nos nossos membros. Como assim, missionário? Olha, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos através dos olhos, nós pecamos através das nossas palavras, nós pecamos com as nossas mãos e nós pecamos com os nossos pés. É por isso que nós precisamos urgentemente, diariamente, se curvar aos pés da cruz, porque a nossa tendência humana ela é sempre para o pecado, ela é sempre para as coisas erradas. Então, como a crueldade, a barbaridade, o estupro coletivo é algo que desagrada a Deus, Deus não tem prazer nisso, como também uma pessoa que tem consciência não se agrada de estupro coletivo. E outro episódio sobre isso que eu acabei de falar, para além de Sodoma, você vê que esse episódio de estupro coletivo aconteceu há 6.000 anos até na Mesopotâmia antiga, na época do patriarca Abraão, mas anos depois, séculos depois, voltou novamente a acontecer no tempo dos juízes. No capítulo 19, versículo 22, conta a história do homem idoso, né, que havia recebido um estrangeiro levita na sua casa, né, que é para ele se hospedar, porque ele estava de passagem. O objetivo dele era passar por aquele lugar, depois ir para um outro lugar. O que aconteceu? No período que aquele homem idoso recebeu o levita com a sua concubina, os homens vadios daquela cidade cercaram a casa do velho e pediram que para ele tirar para fora o homem estrangeiro que veio visitar eles. Nós vimos que isso aconteceu no tempo de Abraão, quando Deus enviou os 2 anjos. Mas só que a diferença é que os anjos de Deus, né, como são seres de outra natureza, como eles têm poder maior que nós, os seres humanos, cegaram todos os homens sodomitas e falaram que é para Ló e as suas filhas e a sua mulher saem daí porque eles vão destruir aquilo com fogo e enxofre, porque Deus já havia determinado a destruição daquelas 2 cidades. Mas só que, infelizmente, no livro de Juízes foi algo triste, porque não foram os anjos, foram o homem levita junto com a sua concubina. Então, como era de noite que eles haviam feito, queriam fazer aquela barbaridade, o homem idoso falou, olha, eu tenho 2 filhas virgens, vou tirar para fora, vocês fazem com ele o que vocês quiserem. Só que o senhor idoso, ele agiu de maneira incorreta, por quê? Porque ele poderia muito bem tirar as filhas dele, mais a concubina do levita. Mas o que ele fez? Ele sentiu aquele sentimento de pai, né? Guardou as 2 filhas deles e tirou a levita do concubina, tirou a concubina do levita, jogou ela para fora. E o que aconteceu? Aqueles homens vadios fizeram barbaridade, abusaram da levita até que ela morreu. Tiveram relações sexuais até que ela morreu, abusaram dela. Mas só que Deus, ele julgou aquela causa. Aqueles todos os homens, eles foram queimados. Eu quero falar uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração.
O ser humano, o pecado está enraizado na natureza do ser humano. Desde que Adão e Eva pecou, o ser humano ele se tornou um monstro. Por quê? Porque quando a pessoa não tem Cristo, ou quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, quando a pessoa não tem vontade de conhecer a Deus, tudo que começa a sair do coração do ser humano, que passa na cabeça do ser humano, são coisas ruins, são coisas monstruosas. É por isso que Deus ele criou o inferno com esse objetivo. O inferno, meu irmão, o inferno é a sala de espera. É a sala de espera, olha, assim conforme, né? Muita gente não tem esse conhecimento, mas isso o Espírito Santo me iluminou recentemente. Quando duas pessoas morrem, por exemplo, um é cristão, outro não é cristão. Aquela pessoa que é cristã, que ama o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu ser, que vive uma vida de oração diária com Deus, está sempre aí a vigiar, a consagrar a sua vida, a procurar seguir o caminho estreito, que é o caminho da pureza, da santidade, de se afastar daquilo que não presta, de conservar puro o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando essa pessoa morre, ela não vai diretamente para Nova Jerusalém, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Ela vai para um outro lugar que se chama Seio de Abraão. No Seio de Abraão estão todas as pessoas que foram salvas, ou todas as pessoas que morreram salvas. O corpo vai para a terra. É por isso que Daniel ele fala no capítulo 12 do seu livro, que no último dia muitos vão ressuscitar, uns para vergonha, horror eterno, uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ele está falando da vinda do Messias, que será depois. Porque quando o Messias voltar, tanto os cristãos como não cristãos vão receber um corpo indestrutível, ou seja, um corpo que ninguém pode destruir. Esse corpo indestrutível é o corpo que será julgado junto com a alma. Então, o que acontece? A pessoa que é salva, ela vai para o seio de Abraão, não para Nova Jerusalém. O seio de Abraão, o paraíso, é uma sala de espera, onde ficam todos os cristãos, de Abel, que foi o primeiro, né, que inaugurou o paraíso, né, que foi assassinado pelo seu irmão, desde Abel até todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, todos os que foram morrer, todos eles estão no seio de Abraão. Eles já estão a desfrutar da glória, já estão a desfrutar da paz, da paz inexplicável. Eles já estão a desfrutar, estão a esperar a vinda de Cristo no gozo, na alegria, na paz indiscutível, que não se pode explicar. É agora, missionários, e os ímpios, esses homens aqui que praticavam barbaridade, tanto esses que queriam abusar dos anjos, ou que violavam os estrangeiros, né, os sodomitas, e como esses homens aqui que violaram a concubina do levita missionário, onde está a alma deles? A alma deles, meu irmão, está no inferno. O inferno é a sala de espera para o ímpio. O inferno é a sala de espera para todas aquelas pessoas que não querem se converter. Ou para todas aquelas pessoas que são tímidos, que são arrogantes, que são orgulhosos, que não têm tempo para Deus, que praticam barbaridade, que fazem crueldade, que blasfemam. Todas essas pessoas que estão a morrer, de Hitler e de Amin, todos os homens cruéis que morreram, que fizeram barbaridade nesse planeta enquanto estiveram vivos aqui na Terra. Eles estão no inferno, já estão a sofrer lá. Você imagina só, os séculos passaram, os anos passaram, eles estão a esperar o julgamento final no inferno, porque eu te falei que no livro de Daniel fala que uns vão ressuscitar, outros para a vergonha, outros vão resplandecer como a glória do sol, vão ressuscitar tanto para a eternidade, outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, a partir do momento que Cristo, ou que vai acontecer a vinda do Messias, que vai acontecer o arrebatamento, tanto os cristãos como não os cristãos, os dois vão ter que prestar conta. Entendeste? Os cristãos, eles vão prestar conta das ações que eles fizeram, só assim depois de passar no tribunal de Cristo, de receber a coroa, a glória a Deus, eles vão para Jerusalém. E os ímpios, o corpo do ímpio como o corpo da pessoa que acredita em Deus, ou que vive uma vida para Deus quando morre, diretamente vai para a terra. Diretamente os dois. Só que aqueles que não tiveram uma vida com Deus, aqui nessa terra, que não definiram para onde vai a sua alma depois de morrer, esses que morreram no pecado, ou que vivem no pecado, ou que estão a fazer o que não presta, quando morrem, a alma deles já está sofrendo no inferno. O inferno está a pagar pelas coisas que eles sofreram aqui na terra. E sobre o inferno, se você não sabia, o inferno, meu irmão, é um lugar terrível. Eu estou a falar do inferno, que é a sala de espera.
Quando eu posso falar do céu de Abraão como é um lugar de glória, é um lugar de tranquilidade, dá a impressão que já é a Nova Jerusalém, mas não. É já o lugar de gozo que já está confirmado, que ele está esperando dele entrar na Nova Jerusalém. O inferno, meu irmão, olha, lá tem vermes que não morrem, bichos que não morrem, fogo que nunca se apaga. Está entendendo, meu irmão? E o apóstolo Pedro, na sua epístola, inspirado pelo Espírito, ele fala que é lugar de densa escuridão, lugar que não vai se dar privilégio de se ver um ao outro, lugar de sofrimento inimaginável. Para além disso, você imagina só, é um lugar de escuridão, porque o ser humano é um ser social, não foi feito para viver sozinho, isolado. Eles vão estar lá à espera, lá, sem ninguém ver ao outro. E outra coisa, a consciência, se você não sabia, a consciência ele vai estar ativada por quê? Porque as pessoas vão se lembrar, às vezes que elas ouviram a pregação do Evangelho e não queriam se converter, às vezes que pregaram a palavra de Deus, ele colocou de lado, as pessoas vão ter lembrança de tudo que fizeram aqui na terra. A consciência vai ser ativada, porque o corpo vai morrer, mas a alma não morre. E vamos receber um corpo indestrutível. E outra coisa aqui sobre o inferno que eu te falei, de tormento. Um dos significados da palavra de tormento é dor sem parar. Dor sem parar. Eu quando falo dor sem parar, você já imaginaste às vezes, por exemplo, eu e você, quando nós sofremos um acidente, né? Ou cortamos o dedo, nós sentimos a dor, mas nosso cérebro está ativado que aquilo vai passar. Você imagina no inferno, a dor não passa, meu irmão. As pessoas vão querer procurar a morte, não vai encontrar. No inferno não tem janela, no inferno não tem porta. Entendeste? É lugar de escuridão. Um abismo foi colocado. Entendeste? Um abismo foi colocado. As pessoas que estão do lado de Deus, que estão no céu de Abraão, no Pai, não podem ir para o inferno, como também as pessoas que estão no inferno não podem ir para o lugar de sofrimento. E outra coisa sobre o inferno que você não sabia, que o Espírito Santo me iluminou, que me chamou muita atenção, é que no inferno vai se fazer, como posso explicar? Vai ter pessoas que vão, o nível de sofrimento vai ser diferente um do outro. Por exemplo, né, alguém que roubou, alguém que fez coisas erradas, ele vai estar sofrendo, ele vai pagar pelo que ele fez que não presta aqui, ele vai sofrer no inferno. Mas, por exemplo, você imagina o nível, esse que eu falei, que eu acabei de falar, que roubava, que adulterava, que não queria saber de Deus, ele já vai estar sofrendo fogo, vai sentir um tormento inimaginável. Agora você imagina, por exemplo, a alma de homens sem escrúpulo, como por exemplo a alma, por exemplo, de Hitler, de homens cruéis, de Jamil, de Savimbi, homens que mataram milhões de pessoas. O fogo que eles vão... Meu Deus! O fogo que vai queimar sobre eles é 10 vezes ou 1000 vezes maior do que daquelas pessoas que não cometeram o erro grave que eles cometeram. Depois da sala de espera, porque quando Cristo vai voltar, porque não sabe o dia nem a hora, quando todo mundo ser julgado diante do trono branco, Apocalipse capítulo 21, vai se dar a sentença final. Sabe o que vai acontecer? Os cristãos que estão aprovados, que já estão no céu de Abraão, vão diretamente na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Alegria, prazer, uma alegria inexplicável, de eternidade a eternidade, uma infinitamente sem explicação. E o lago de fogo, meu Deus, ninguém ainda inaugurou o lago de fogo. A palavra que Jesus ele usou muito, que é para especificar o que é o lago de fogo, é Gena, ou Geena, que vem do Vale de Non. Porque no Vale de Non era o lugar onde se queimava corpo de bandidos e criminosos, onde Manassés ele sacrificou lá os seus filhos. Então, Jesus usa o Gena, ninguém inaugurou o Gena, que é o lago de fogo. O lago de fogo, meu irmão, é para Deus destruir a alma. Destruir tanto o corpo como a alma desses homens de Sodoma e Gomorra, como também dos vadios que tentaram, que estruparam a mulher do levita e que a alma dele já tá no inferno a sofrer. Que o Espírito Santo ele possa criar temor e terror dentro da tua alma e dentro da minha alma. O mundo que nós vivemos hoje representa a Sodoma e Gomorra. Porque Cristo ele falou que os pecados que as pessoas cometem já ultrapassou os de Sodoma e Gomorra.
Você imagina só, o julgamento virá, meu irmão. Você não é aquilo que eu falo sempre, que o Espírito Santo tem me iluminado. A vida do ser humano não acaba aqui na Terra. Tem isso em consciência. Olha, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando o ser humano morre, o corpo vai para a Terra. O espírito volta para Deus, que o Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do homem, meu irmão, ele é responsável pela inteligência, pela vontade própria dos sentimentos. A alma não morre. Olha, a alma ela é eterna, meu irmão. Ela é eterna, ela não morre. É por isso que eu falo isso, por quê? Porque Deus ele quer que tanto você como eu, nós estejamos atentos com a nossa vida. Sabe o que tem que acontecer, meu irmão? Eu e você, nós temos que viver a cada dia nessa terra como se fosse o nosso último dia aqui nessa terra. Por que isso, missionário? Porque o dia de amanhã ninguém sabe. No teu bilhete de identidade ou na minha carta de residente aqui na França, está marcado, né, a minha data de nascimento, mas não está marcado o dia da morte, porque o dia da morte ele só é anotado quando a pessoa desaparece aqui na Terra. Examina a tua vida, vamos examinar nossa vida, meu irmão. A vida não acaba aqui na Terra. A vida não acaba aqui na Terra. Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, porque aquele povo, como as cidades circunvizinhas, eles se entregaram à fornicação. E Deus ele é fogo consumidor. Deus ele vai fazer justiça. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Nós temos que ter ódio, preste atenção, meu irmão. Nós temos que ter ódio da nossa vida. Temos que ter ódio do pecado. Quando eu falo da nossa vida, por quê? Porque a nossa natureza, a nossa tendência é sempre inclinada para fazer aquilo que é mal. Nós temos que ter ódio das coisas erradas, que o nosso coração nos pede para fazer. Nós temos que ter ódio da prostituição, temos que ter ódio do crime, temos que ter ódio da homossexualidade, temos que ter ódio das práticas que desagradam a Deus. Não fica chateado comigo, meu irmão. Não fica chateado comigo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Imagina quanto mais ser salvo. Vamos santificar a nossa vida, amém? Eu espero que essa palavra possa trazer a você terror, possa trazer tanto a você como a mim um exame de nós mesmos, e que a partir de hoje viva a cada dia como se fosse o último dia da tua vida. É bem verdade que quando você e eu nós vamos dormir, a gente está dormindo, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai acordar ou não, porque você pode morrer como eu posso falecer no sono, no período. Há testemunhos de pessoas que dormiram, que morreram a dormir. Ou seja, foram deitar, já não acordaram mais. Por isso que eu aconselho a você a orar antes de dormir. Não dorme assim como um animal, não. Ora a Deus, pede a Deus perdão por todos os teus erros, por todos os teus pecados, depois vai na cama. Ora a Deus. E você que ainda não tomou a decisão de se converter, de aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, tome a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e suficiente Salvador da tua vida, de se bater nas águas e no Espírito Santo e de obedecer a palavra de Deus até o fim. Só assim, quando falo obedecer a palavra de Deus até o fim, é todos os dias, porque o caminho que nós estamos a seguir, que um cristão trilha diariamente, é um caminho apertado, é um caminho estreito. Duas coisas que o cristão faz. O cristão ele tem que andar pela porta apertada, o caminho estreito e a porta apertada. Dois, o que é isso? O que é caminho apertado e porta estreita? É exatamente isso que eu falei, meu irmão. É nós negar a nós mesmos, negar os prazeres, negar a pornografia, negar a homossexualidade, negar os desejos da nossa natureza, negar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que Deus odeia. É a única solução de nós. A salvação ela é paulatina, ou seja, todos os dias nós temos que nos arrepender. Todos os dias, por quê? Porque a nossa natureza ela é sempre inclinada para o mal. Amém? Que o Espírito Santo ele possa trazer um impacto, possa trazer um exame de cinema através dessa palavra, né? Espero que de hoje em diante faça a diferença. Não veja a pregação simplesmente como algo que é para você quer ver porque quer ver, porque não. Arranca tudo que é entendimento. Arranca tudo que é entendimento e viva a sua vida para Cristo, amém? Obrigado por me ouvir. Feche os olhos, eu vou fazer a oração final em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar que eu serei ouvido, até porque a pregação do Evangelho ele é feita, ele é dirigida pelo Espírito Santo. É bem verdade, Senhor Deus, que a cada dia que se passa, Senhor, há uma urgência muito grande de se converter, de mudar de vida, Senhor. O mundo jaz do maligno, meu Pai. E o mundo que nós vivemos atualmente, que é esse presente,
é um mundo que cheira, é um mundo que transpira sensualidade. As pessoas de hoje, elas estão muito parecidas com as pessoas de Sodoma e Gomorra. São pessoas viciadas em sexo, são pessoas que só pensam em sensualidade. A sexualidade virou algo banalizado hoje no mundo inteiro. Os programas televisivos, as comunicações, as músicas, tudo aquilo que as pessoas vejam, ouvem, transmite aquilo que não presta. Senhor Jesus, tenha misericórdia e compaixão, tanto da minha alma como da alma dessa pessoa. Nos ajuda, Deus, a mudar de vida, a tomar a decisão de se arrepender dos nossos pecados todos os dias e de negar os prazeres dessa carne. Não é tempo, meu Deus, de brincar. Não é tempo de viver essa vida como se nada nunca mais irá de acontecer. Nós não podemos ser incrédulos. Aquele tipo de pessoas que para acreditar tem que ver. Não. Que as pessoas que morreram, que as pessoas que estão a morrer todos os dias, isso possa criar em nós impacto, que é para nós fazer um exame de nós mesmos, que é para nós mudar de vida. O ser humano, ele não foi feito simplesmente para viver aqui na terra. Até porque a tua palavra ela declara dizendo que ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois segue-se o juízo, o que significa dizer que enquanto se está aqui na terra, há tempo de se decidir em mudar, em seguir o caminho do Senhor. Depois de se morrer, quando a pessoa morre, já não dá mais para fazer oração, não dá mais para fazer nada, já não dá mais para santificar, porque quando a pessoa morre, acabou. A pessoa segue diretamente para o julgamento eterno. Seja ao lado de Deus, para o julgamento eterno, para ver, seja perto de Deus ou longe do Senhor. Espírito Santo, tenha compaixão e misericórdia. Nos ajuda, Deus, desesperadamente a se voltar para o Senhor. A viver a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te louvo e te agradeço pelo Senhor abrir os meus olhos, porque o Senhor já tinha falado comigo há 15, 16 anos atrás que eu tinha que pregar, mas faltava coragem, faltava ousadia, faltava mais relacionamento, mais oração para que eu possa despertar. Mas eu não falo por mim, falo Espírito Santo. Existem muitos homens e mulheres de Deus que talvez estarão me ouvindo, que têm a vocação, que têm a chamada de pregar o Evangelho, mas têm tido medo, não têm tido coragem. Que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa criar um impacto neles, porque há uma necessidade muito grande. A colheita é grande e poucos são os feitos. Muita gente está aí para o inferno sem conhecer a palavra do Senhor. Existem mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Muita gente está a morrer sem conhecer o Evangelho de Cristo. Por isso, Espírito Santo, impacta, levanta homens e mulheres com coragem, Senhor. E que o teu nome seja glorificado e que assim, com que almas possam escapar do inferno e que as pessoas possam ser pessoas completamente diferentes. Espírito Santo, que esse comportamento que os sodomitas, que as pessoas de Gomorra, que as cidades circunvizinhas que imitavam Sodoma e Gomorra tinham, que não faça parte da minha vida nem da vida dessa pessoa. Ao contrário, que nós possamos diariamente nos espelhar na personalidade de Cristo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. Espero que essa palavra ela possa te servir como exame. Que você possa examinar a tua vida e que eu possa examinar a minha vida. Como eu disse, todas as mensagens até aqui que eu já falei, que eu já preguei, elas não foram minhas, foram mensagens iluminadas pelo Espírito Santo. Todas as mensagens que até agora eu falei, tudo é fruto do meu relacionamento com Deus, da minha vida de oração. Por quê? Porque Deus ele quer usar homens e mulheres. Por isso, se você ouviu que essa mensagem impactou você, toma a decisão de fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque muita gente está a morrer sem ouvir a palavra de Deus. Obrigado por me ouvir. Espero que essa mensagem possa criar um impacto em você, que você possa compartilhar, espalhar com muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.